seguindo, eu vou resolver dar uma retomada aqui em bens da União, tá? Aqui fala em terra devoluta, indispensável a defesa das fronteiras, tá? Fortificações e construções militares. Terras devolutas são terras que não estão sendo utilizadas pelo poder público, tá? É um bem público que não está sendo utilizado, tá? Mas é da União, tá? Nesse caso aqui são bens da União, é da União. Existem terras devolutas municipais e terras devolutas estaduais também, tá? Se for indispensável a defesa da fronteira, fortificação, construção militar, vias federais de comunicação, tá? Preservação ambiental, isso aqui são bens da União, tá? Os rios e lagos, e quando tiverem e os terrenos em suas, né, adjacências, né? Quando forem divisas aí com estados ou com outros países, eles fazem parte também da bens da União. As ilhas, né, marítimas e fluviais, lacustres, são em regra bens da União, tá? As praias são bens da União, tá? Ilha oceânica. Aí a exclusão é quando é sede do município, tá? Excluídas as que forem sede do município, que é o caso ou que tem a unidade ambiental federal, né? Exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, tá? Tá falando, resumo da história, uma ilha como a ilha de Florianópolis, ela é municipal, ela não é estadual, federal, tá? Porque ela é sede do município. Se tiver lá uma unidade ambiental federal, aquele pedaço de terra dentro da ilha é da União, é tranquilo, tá? Mas a ilha em si é municipal, tá? Mas, regra geral, uma ilha, se for no oceano, a plataforma continental, né, que é uma faixa de terra ali que vai margeando a praia, né, do Oceano Atlântico, é a zona econômica exclusiva, que é o que, depois da plataforma continental, que é onde o Brasil tem soberania, né, ainda tem a zona econômica exclusiva, que é depois, é um trecho maior ainda adentrando o Oceano Atlântico, tá? Mar territorial, terreno de marinha não é da Marinha do Brasil, ele é um terreno da União, tá? Que são terrenos que ficam margeando ali, que ficam próximos a rios e ao oceano, principalmente ao Oceano Atlântico, tá? Isso aqui tem a ver com a segurança nacional, por isso que o terreno é de marinha, se diz, tá? É um bem da União. Energia hidráulica, tá? Recursos minerais como ouro, carvão, tá? São coisas da União, tá? Sítios arqueológicos e pré-históricos, tá? E as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Isso aqui é interessante na parte de direitos humanos. Os índios não possuem a propriedade das terras. A propriedade das terras que os índios ocupam, e aqui está falando índio, o termo correto para uma prova de direitos humanos é indígena, tá? Principalmente para quem for fazer uma redação. Eu já assisti uma palestra uma vez de uma indígena e ela diz que eles se sentem... Aquela comunidade se sente incomodada por ser chamada de índio, entende que é pejorativo, mas está escrito aqui, pelos índios, tá? Terra tradicionalmente ocupada pelos índios. É um bem da União, são bens da União, só que os indígenas, eles têm o usufruto vitalício dessas terras, tá? Diferentemente das terras dos quilombolas, em que são reconhecidos por esses quilombolas, né? Os descendentes dos quilombolas, a propriedade daquelas terras. Então, se falarmos em quilombolas, a terra é da União, desculpa, é dos quilombolas, dos descendentes de quilombolas, não da União, tá? Isso vai uma dica bem interessante aí para a questão de terras aqui no nosso país, a questão territorial, tá? Quando tiver uma participação, uma exploração de recurso hídrico, por exemplo, uma hidrelétrica, tá? Gás natural, geração de energia elétrica, né? Outros recursos, qualquer tipo de exploração da plataforma continental, por exemplo, tirando petróleo, né? Do mar territorial, zona econômica exclusiva, existe uma compensação financeira aí para a União, para os estados, Distrito Federal e municípios, tá? Onde for explorado. Então a União explora diretamente ou mediante concessão, normalmente é por concessão, né? Para uma empresa privada fazer a exploração daquele petróleo, por exemplo, e aquele município onde tem a jazida de petróleo, ele recebe os conhecidos royalties, tá? Que é uma compensação financeira ali pela exploração, tá? Tem nos bens da União aqui uma informação que pode cair na prova, que é a famosa faixa de fronteira. A largura dessa faixa de fronteira é 150 quilômetros ao longo das fronteiras terrestres, tá? Nós temos fronteiras com o Uruguai e com a Argentina. Então, a distância da Argentina, da fronteira, o Rio Uruguai, né?
150 quilômetros para dentro do Brasil chama faixa de fronteira, tá bom? Por quê? Isso aqui entendeu o nosso poder constituinte que ela é indispensável para a defesa nacional, tá? Do território nacional. Inclusive a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal recebem um adicional que chama adicional de fronteira, tá? Que é para incentivar os policiais a irem morar na região de fronteira, não quererem ficar só morando em cidades aí mais que as pessoas gostam mais de morar, né? Que nem Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, né? Porto Alegre. Então, daqui a pouco o cara que é incentivado a morar em Bagé, em Dom Pedrito, né? Em Rio Grande, Livramento, né? Uruguaiana, ele recebe a adicional de fronteira justamente para a questão de defesa nacional, território nacional. Polícia não faz defesa nacional, tá, pessoal? Mas diretamente, quem faz é o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, né? Mas é para ter ali, em tempos de paz ali, as polícias ali trabalhando nessa faixa de fronteira aqui mais intensamente, tá? Então, esse, grosso modo falando, são a questão de bens da União, tá? Os bens estaduais, os estados aqui falam águas superficiais, as águas, tá? Fluentes, superficiais, emergentes, em depósito, reservadas aí às decorrentes de obras da União, tá? Na verdade, essas águas aqui se interpretam o seguinte: o que não for fronteira com outros países, o que não tiver, se tiver queda d'água, já não é dos estados, é da União, para fazer hidrelétrica, entendeu? Então tem que ser uma água, são poucos rios, basicamente os rios que estão dentro dos limites do estado, porque se um rio entrar em outro país, já é da União. Se o rio desaguar no Oceano Atlântico, já é da União também, tá? Se o rio fizer fronteira com outro estado, também é da União. Então, mas beleza, aqueles rios menores ali, né? Aqueles afluentes menores ali, eles fazem parte, então, as águas, né? Do bens estaduais. Áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem sob seu domínio, tá? Por exemplo, pode ter uma ilha federal, que é o caso da ilha de Fernando de Noronha, né? Ela é estadual, ela pertence ao estado de Pernambuco, mas ela é uma ilha, ela é federal, porque ela está no Oceano Atlântico, tá? É da União. Mas lá pode ter uma área lá dentro, um pedaço da ilha lá, que tem alguma questão ambiental, por exemplo, que eu não conheço a ilha, né? Mas pode ter lá sei lá, uma reserva ambiental, um órgão estadual lá, do governo do estado de Pernambuco, né? Que seja, logicamente, o patrimônio dele. Então, é um pedaço da ilha, tá? Uma pequena parcela de terra lá, tá? Ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Fluviais são ilhas, então, de rios, né? E de lagos aí, não pertencentes à União. Vocês já entenderam, né? Ilhas ali que façam fronteira com outros países já são da União. Já era, tá? Então, realmente, tem que ser ilhas que estão em rios, esses rios pequenos rios, que não façam fronteira com outros países, que não vão para outros países, que não desaguam no Oceano Atlântico. Se tiver uma ilha ali, é estadual, tá? Terras devolutas, não compreendidas as da União. Terras devolutas, como eu falei, são terras que não estão sendo utilizadas, tá? Porque a União, os entes federados, que é a União, Estados, municípios, distritos federais, eles têm patrimônio próprio, né? Então, são bens da União que estão sendo utilizados ali. Em direito administrativo nós falaremos essa questão de bens, tá? Mas lembrem que terras devolutas são bens que não estão sendo utilizados diretamente ali pelo povo, pela União, né? Ou pelos estados, tá? Eu falei povo porque eu lembrei da terras bens de uso comum do povo, por exemplo, uma praça ou uma rua, tá? É uma outra forma. Então, terra devoluta, não esqueça, não está sendo utilizada. Se estiver sendo utilizada, já não se chama mais terra devoluta, se chama outros bens aí, como bens de uso comum do povo, que eu acabei de falar, tá? Aqui fala em deputados da Assembleia Legislativa, o triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, tá? Isso aqui é bem complexo, atingindo 36 é acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Tá, pessoal? Resumo, se o Rio Grande do Sul, isso aqui tem os critérios lá para o número de deputados, lá que são 513 deputados federais, 513, tá? E cada estado ali tem os critérios, de acordo com a Constituição Federal, o número de deputados que depende da população daquele estado, tá? Estados maiores, como o estado de São Paulo, com uma população muito maior como a de São Paulo, tem muito mais deputados federais do que o Rio Grande do Sul, tá? A título de conhecimento, nós temos 33 deputados na Câmara dos Deputados Federais, tá? Que os deputados têm a ver com o número de eleitores. Senadores não, é diferente. Nós temos 3 senadores por estado,
independentemente do número da população, do número de eleitores. Então, o Rio Grande do Sul tem 3 senadores, que é um estado grande. São Paulo tem 3 senadores, Sergipe tem 3 senadores, Acre tem 3 senadores. Agora, deputados depende da população. Os critérios de cálculo certamente não cairão na prova, tá? Então nem vou falar. Só que a Assembleia Legislativa, que é o nosso número de deputados estadual, ele que está em Porto Alegre, né? Que estão na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, via de regra, é o triplo da representação do Estado na Câmara. Então, nós temos 33 deputados federais, então daria 99 deputados. É o triplo, essa é a regra, tá? Estaduais. Só que, quando atinge 36, é acrescido de tantos quanto forem os federais acima de 12. Difícil pra caramba, né? Mas o que acontece? Quando dá 36, então, para que não fique com 99 deputados, chegou em 36, beleza, 36. Aí, eles vão ver quantos deputados tem acima de 12 federais. Nós temos 33 deputados. Significa que nós temos 21 a mais do que 12. Então, nós teremos aqui os 36 mais 21, entenderam? Nós temos lá, vou repetir, a regra seria o triplo. Como nós temos 33 deputados, né, seria... quando atinge 36 na Assembleia Legislativa, atingido 36, é acrescido de tantos quanto os federais acima de 12. Então nós temos, acima de 12, para fechar os 33 que nós temos lá, nós temos 21. Entenderam? 21 mais 12 é 33. Daí, teremos então mais 21 deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa. Então dá 36 mais 21. 57 deputados, portanto, estaduais, tá? O mandato dos deputados é 4 anos, tá? O mandato é 4 anos.